Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo da Investida na Bolsa, dedicado aqui a analisarmos tudo aquilo que está a acontecer com as ações da Moderna e da Merck também, duas empresas aqui do setor da biotecnologias do lado da Moderna, do setor farmacêutico do lado da Merck, setor da saúde, ambas, mas indústrias diferentes, e portanto o que está a acontecer é que surgiram notícias de que pela primeira vez a Moderna conseguiu que em fase 3, portanto, a última fase de testes pelas quais passam todos os fármacos, né, estes processos que ocupam aqui 3 fases de testes bastante meticulosos, portanto, em fase 3, já numa fase final do processo, a vacina de mRNA, portanto, RNA mensageiro, esta tecnologia que a Moderna está a tentar implementar juntamente com o fármaco da Merck, que está a produzir resultados muito positivos no que diz respeito aqui a esta luta contra o cancro, ok? Mais precisamente aqui contra o melanoma, que é uma espécie de cancro da pele. Em resposta, tivemos aqui uma subida impressionante das ações da Moderna e acompanhadas por uma subida também por parte das ações da Merck. E neste vídeo vamos então debruçar-nos sobre o que é que está a acontecer, qual é o impacto que esta notícia pode ter também nos fundamentos destas duas empresas e se de facto poderemos ter ou não aqui nestas duas empresas uma boa oportunidade de investimento. Vou olhar para o valor intrínseco, vou analisar também do meu ponto de vista pessoal, este tipo de negócios e empresas em particular. Portanto, fiquem aí para mais um vídeo interessante. Investes na bolsa, já tens experiência ou estás agora a começar a tua jornada nos investimentos, nos mercados, queres começar a investir para construir património a longo prazo? Convido-te a visitar investidanabolsa.com, onde vais conhecer o meu ecossistema de investimentos e onde tens acesso ao meu método de investimento de longo prazo, todos os cursos que fazem parte do domínio do processo de investimento. Passa por isto: compreender os básicos, analisar as empresas do ponto de vista fundamental, dominar o cálculo de valor intrínseco, saber conjugar análise fundamental com análise técnica, saber fazer uma boa gestão de portfólio na composição, na alocação, na gestão ativa. E aqui, se formos à área de membros, vês que, além dos cursos, temos uma comunidade Telegram onde podes interagir diariamente comigo, com os outros investidores. Temos as nossas Portfolio Sessions, todas as lives de mentoria que faço uma vez por mês, e ainda tens acesso à minha watchlist, a papinha toda feita para o 1% das melhores empresas do mercado. É-te dado aqui, não vou mostrar tudo, mas dá para perceberes aqui que é possível navegar, não só ter a lista completa, mas navegar por ação individual, ver aqui a análise não só do ponto de vista do valor intrínseco e os níveis de buy dados pela análise técnica. Além disso, vais ter acesso ao Investidor Analytics, a minha plataforma de análise e acompanhamento de ações e tracking de portfólio, onde tens acesso aqui a informação relevante sobre a valuation do mercado, de ações individuais, de setores. Consegues rapidamente ter acesso não só ao valor intrínseco para todas as ações e não só aquelas da watchlist, gerado automaticamente pelo VA Analytics, uma checklist de análise fundamental, análise de molde, todos os gráficos que precisas para saber analisar empresas, tese bullish and bearish, otimista e pessimista, valuation, todos os detalhes do VI Analytics, bem como análise à valuation através de rácios, relatórios financeiros, análise a earnings, a resultados trimestrais. Estás convidado, visita investidanabolsa.com ou investidoranalytics.com para conheceres este ecossistema completo de conhecimento e de informação para investidores. Vais encontrar aqui o sítio certo para progredir, aprender e gerar património com confiança na Bolsa de Valores através de ações e ETFs. Pois então, vamos mergulhar aqui naquilo que está a acontecer. É uma notícia que, no fundo, não vem dizer que estamos perante uma vacina contra o cancro, ou seja, aquilo que tipicamente pode ser conotado como uma cura, né? Já encontramos a cura para o cancro, é esta vacina. Não é disso que se trata, ok? Estamos sim perante uma terapia personalizada que usa uma tecnologia de RNA mensageiro, ok? Que vai ensinar o nosso sistema imunitário a reconhecer mutações específicas de um tumor. Ok? Mutações essas que estão a ser provocadas por aquele tumor, por aquela doença cancerosa, e com o nosso sistema imunitário a conseguir identificar melhor aquelas mutações, consegue atuar, ok? Eliminando
essas células anómalas, ok? E, portanto, tudo isso é feito através desta vacina nova que a Moderna está a desenvolver, baseada em RNA mensageiro, e com isso espera-se prevenir essencialmente recidivas, ou seja, a doença voltar. Portanto, já vamos ver aqui um bocadinho mais à frente. Foi a primeira vez, como disse logo no início, que uma vacina personalizada de RNA mensageiro, mRNA, não é, contra o cancro, apresentou resultados positivos num ensaio de fase 3. Embora ainda não esteja concluída esta fase 3, eles ainda não publicaram mesmo todos os resultados da fase 3. A vacina, não é, este fármaco ainda está em vias de vir para o mercado, ainda vão ter que ser percorridos aqui alguns trâmites, mas foi de facto já de assinalar que a Moderna, à semelhança do que tinha acontecido já em fases anteriores, voltou agora a ver resultados muito impactantes, muito positivos, o que, acima de tudo, é ótimo para a humanidade em termos de avanços na componente de saúde. A notícia é esta, saiu aqui em 19, ok, 19 de agosto, embora eu esteja a puxar aqui a notícia em português do público, que foi publicada a 20 de agosto. A notícia original é aqui da Reuters. Avanço contra o melanoma pode dar início a onda de vacinas para o cancro, e já vamos ver porque uma onda de vacinas. Portanto, é a vacina da Moderna, ok, conjuntamente com a Merck, que tem aqui outro tratamento, portanto, é um tratamento conjunto destes dois fármacos, destas duas empresas, pode conduzir a um tratamento da doença de modo mais abrangente. E temos aqui outras empresas, nomeadamente a parceria da Roche e da BioNTech, também aqui, que estão a desenvolver as suas vacinas com base nesta mesma tecnologia para outro tipo de cancros, ok? Esta da Moderna e da Merck foi para combater este tipo de cancro, melanoma, um cancro de pele. Então, o que é que está a acontecer aqui? Vacina personalizada, concebida para prevenir o melanoma, um cancro de pele, como já temos vindo aqui a falar, abre uma nova via de tratamento que os médicos esperam que seja eficaz contra muitos tipos de tumores, ao contrário da quimioterapia, que destrói tanto as células saudáveis como as cancerosas, ou da imunoterapia, né, que estimula aqui o sistema imunitário. As vacinas personalizadas contra o cancro treinam o sistema imunitário para atacar especificamente estas mutações que são encontradas apenas no tumor de cada pessoa em particular. Portanto, isto foi quarta-feira, dia 19. Anunciaram que esta vacina ajudou a prevenir o reaparecimento e a propagação da doença num grande ensaio clínico. Envolveu mais de 1000 doentes com melanoma. Apresentavam tumores localizados que foram removidos cirurgicamente. Isto é importante para entender também o contexto desta notícia. Isto foi um ensaio aplicado a pessoas que tiveram o tumor, foi removido cirurgicamente e a vacina vem atuar, ok? A vacina da Moderna vem atuar, juntamente com o fármaco da Merck, vem atuar para prevenir, ok? Estas recidivas que voltem a aparecer a doença, voltem a aparecer também metástases noutras localizações do corpo. Portanto, é uma forma de se tentar que após a remoção do tumor, o cancro não volte a surgir. Dizer então que não é só a Moderna que está em foco, portanto é uma parceria conjunta Moderna e Merck, e em que moldes é que ela está a acontecer? Portanto, a Merck, para quem não sabe, é uma das maiores empresas também farmacêuticas a nível mundial e do stock market, ok? Do mercado de ações americano. Tem um dos principais fármacos neste momento para o tratamento do cancro, chamado Keytruda. É a galinha dos ovos de ouro da Merck, que é responsável por cerca de 50% das suas receitas totais, ok? É uma imunoterapia. Para terem aqui uma ideia do que é que faz, o nosso sistema imunitário tem células T, que são linfócitos, células que fazem parte do nosso sistema imunitário, capazes de atacar células anormais. Mas as células cancerígenas desenvolveram mecanismos para desligar estas células T. O Keytruda, o que é que faz? Ele retira parcialmente esse travão, esse desligamento, digamos assim, e volta a ativar a capacidade que estas células têm de, enquadradas no nosso sistema imunitário, de atuarem nas células anormais, nos tumores, ok? E conseguir atenuar ali o cancro. Portanto, o Keytruda liberta
o sistema imunitário para atacar o tumor, ok? O problema é que continua a faltar uma coisa. Como é que as células T, né, o nosso sistema imunitário, sabe exatamente quais células deve atacar? Porque muitas vezes a doença passa despercebida, estas anomalias, estas células doentes que são geradas, né, pelo cancro, passam despercebidas e, portanto, é aí que vai entrar a Moderna a instruir o nosso sistema imunitário através de RNA mensageiro, a indicar especificamente quais são os marcadores, quais são os antigénios que o nosso sistema imunitário precisa de reconhecer para poder atuar rapidamente e eliminar estas moléculas anómalas. Portanto, o produto da Moderna esta vacina chama-se Intismeran Autogene, anteriormente conhecida como mRNA 4157, V940, ok? A parte revolucionária é que cada medicamento é fabricado especificamente para aquele doente. Há uma análise do tumor que é retirado para se compreender quais são as moléculas que ele produz, ok? E aqui quem é da área da medicina, se eu às vezes disser células ou moléculas, e se não forem os termos mais corretos, aqui tem que ter paciência, ok? Porque este estudo foi para tentar também dar o enquadramento daquilo que se está a passar, quais são os avanços que foram feitos aqui, sem ousar entrar no detalhe técnico, ok? Faço o possível aqui. E, portanto, a ideia base é esta: analisa-se o tumor, reconhece aquilo que ele produz de anómalo e depois consegue-se utilizar mRNA para o nosso organismo conseguir identificar aquilo que de anómalo o organismo está a produzir e conseguir, então, com as células T, depois aliado ao Keytruda, haver uma atuação rápida do sistema imunitário que, sabendo reconhecer o inimigo, vai conseguir atuar. Porquê? Porque vai ter um sistema imunitário que não está desinibido, que está mais capaz de atuar e de reconhecer onde é que tem que atuar. Portanto, esta é uma terapia combinada, ok? Moderna e Merck, em que cada uma desempenha aqui um papel. Portanto, posto isto, há inovação a acontecer no campo da saúde, o que é de louvar e de facto é bom ver que perante uma doença como esta, né, a doença do século XXI, não é? Como muitos lhe chamam, que está a haver avanços significativos. Agora, do ponto de vista de investimento, o que é que isto significa para quem está atento ao mercado, para quem quer analisar se temos aqui uma boa oportunidade para investir ou não? É hora de comprar? Não é? Estas ações estão a bom preço? O tipo de negócio de farmacêutico ou de biotecnologia é interessante ou não para investimento? Vamos então agora entrar aqui em detalhe. Portanto, agora vamos aqui à minha plataforma, ok? Aqui ao Investidor Analytics, para vos mostrar, antes de mais, só mostrar-vos aqui nos últimos 5 dias, né? Nós tivemos aqui, a Moderna chegou a disparar 200% na quarta-feira, de terça para quarta. Entretanto, já corrigiu aqui qualquer coisa, mas este ano, vejam que este ano subiu impressionantes 349%, muito impulsionada, né, por esta notícia. E já agora também a Merck. Vamos ver aqui a Merck. Este ano, 41%. Sendo que a Merck até tem sido um caso, está a recuperar bastante bem aqui no último ano, com 77%, embora tenha tido estes altos e baixos, mas este ano 41%, muito bem, e também deu aqui um bom pulo, ok? Muito disto também tem a ver com este pulo. Portanto, aqui de terça para quarta também 11%, não tanto como a Moderna, não é? Mas ainda assim subiu qualquer coisa. Então, vamos ver aqui no Investidor Analytics, na minha plataforma, Moderna. A Moderna tem aqui um valor intrínseco estimado de 50,99 dólares, ok? O que é que está a acontecer com a ação?
Portanto, movimento dos últimos 3 meses, temos aqui um movimento diário, não é? Uma queda, está a cair 5%. Ok, mas isto é na sequência de ter mais do que duplicado numa semana devido ao anúncio dos resultados favoráveis, né? No ensaio clínico de fase 3, terapia oncológica. Portanto, isto é uma funcionalidade que dá para perceber o que é que está a acontecer com a ação neste momento. Aqui em Valuation é onde temos o VI Analytics, okay, 50,99. Usou dois métodos aqui a nossa plataforma para conseguir apurar este valor, ok? E neste momento não está atrativo, ok, para investimento. Agora poderá ter que haver necessidade ou não. Vamos ver agora como é que isto decorre. Alteramos aqui os pressupostos. Portanto, o que é certo é que ela ainda continua, para todos os efeitos, abaixo da média dos últimos 5 anos, mas também é certo que tivemos aqui valores impulsionados pela participação que a Moderna teve na altura do Covid, né? E se eu vier aqui à Moderna, nos últimos 5 anos também tivemos aqui ocasiões em que ela esteve a negociar a mais de $400 e atualmente, mesmo com esta subida, a 139. Portanto, houve aqui uma destruição de valor muito grande para os acionistas que mesmo esta subida não protege. Agora, continua abaixo do valor justo, ok? E, em termos de análise fundamental, não cumpre aqui muitos critérios, ok? Aqui da minha checklist. Mesmo o Moat, reparem, um Moat muito fraco. Onde é que estão aqui os fatores de vantagens competitivas? É nos ativos intangíveis, ok? No qual se encontra a investigação, as patentes, sobretudo, mas as patentes são, na minha visão, da forma como eu analiso o Moat, as patentes, como têm um prazo de validade, não um prazo de expiração, são uma faca de dois gumes. Portanto, servem para proteger, mas depois também nos tiram o tapete, não é? E são um dano auto-infligido, porque tipicamente quando uma patente expira, 90% das receitas daquele fármaco desaparecem pela entrada em cena dos concorrentes, dos genéricos, né, etc. Portanto, a nível de moat, é nos ativos intangíveis e nas barreiras de entrada, ok, aqui em algum capital necessário para realizar todos estes investimentos em R&D, né, em investigação e desenvolvimento, mas tudo o resto, ok, tem aqui pontuações muito baixinhas, né? Daí um moat, umas vantagens competitivas, não fosse económico de 7.2 de 0 a 20, muito fraco a fraco. A Moderna tem uma plataforma de mRNA inovadora, mas a sua propriedade intelectual enfrenta litígios severos e a concorrência de outros gigantes como a Pfizer e BioNTech, que lhe retiram aqui a exclusividade de mercado. Embora as patentes existam, a tecnologia é replicável por outros players biotecnológicos de grande capitalização, o que dilui a força dos ativos intangíveis. Portanto, mesmo aquilo que é a sua maior força de molde só vai até aos 12 pontos em 20. A empresa carece de um ecossistema que prenda ao cliente. A escala é irrelevante comparada com a das Big Pharma tradicionais. Pricing power, poder de fixação de preços, é limitado e altamente dependente de negociações com governos e entidades públicas. Depois também temos esta, não é? A entrada em cena às vezes de alguma regulação a nível de preços por parte dos governos. Em mercados privados, a empresa enfrenta a comoditização das vacinas respiratórias, onde a elasticidade da procura é elevada e a diferenciação marginal não justifica prémios de preço sustentáveis. Portanto, aqui em termos de receitas recorrentes, é predominantemente transacional e oportunista, não é? Depende de campanhas de vacinação sazonais, cuja adesão tem vindo a declinar drasticamente. Ao contrário de empresas de dispositivos médicos ou software de saúde, não existem contratos de subscrição. A qualidade das receitas é baixa, não é? Uma vez que cada venda exige um novo esforço comercial e está sujeita à volatilidade das políticas de saúde pública e, sobretudo, sujeita à capacidade da Moderna ter de conseguir, com a sua investigação e desenvolvimento, colocar efetivamente medicamentos no mercado que tenham tração comercial e sejam capazes de gerar bastantes receitas. Nós temos, lá está, se olharmos aqui para os gráficos, né, temos visto que durante, né, os anos, né, 2021, 2022, em que ainda beneficiou ali com a vacina para combater a Covid, depois tem sido um descalabro, né, em termos de lucros, volta a terreno negativo no que diz respeito ao lucro operacional, lucro líquido, não é lucrativa, receitas a descer, isto tem sido efetivamente
muito pouco interessante do ponto de vista de investimento, a, a descer todas as métricas, né? Lucro operacional, lucro líquido, como já referi, portanto, tudo a descer. A nível de dinheiro a entrar, dinheiro gerado com as operações, negativo, free cash flow virou para o negativo em 2023 e tem-se mantido. De facto, estas biotecnológicas, e se olharmos aqui para o perfil da empresa, embora esteja a crescer nos últimos 5 anos, até tínhamos aqui um crescimento anual composto de 47,6%, não deixa de ser uma ação especulativa, ok? Portanto, esse crescimento parte desta base aqui em 2020, né, de receitas baixinhas, dá a ideia de que até parece uma empresa de elevado crescimento, e se olharmos para o que era há 5 anos, não deixa de ser, né? Isto é verídico, este crescimento anual composto, mas é muito incerta, ok? Muito incerta. A Merck, por sua vez, e aqui muito incerta porque depende, lá está, desta capacidade que tem de conseguir gerar receita e com sustentabilidade, que o difícil é isso. A Merck, por seu lado, também está acima do valor justo, né? 124 dólares, aqui o VI Analytics, né, calculado com o algoritmo da plataforma. Também beneficiou aqui de uma subida de preço, né, como já vimos. Se olharmos para a análise fundamental, é muito melhor, muito superior à da Moderna. O Moat é muito influenciado aqui pelo efeito de rede. As farmacêuticas tipicamente não têm aqui um grande efeito de rede, custos de mudança também não são muito elevados e até peca um bocadinho, não é? O valor do Moat peca um bocadinho por isso. No entanto, os ativos intangíveis, barreiras de entrada são superiores ao da Moderna e as economias de escala aqui já começam a fazer-se sentir. Porque a dimensão da marca é muito superior. Okay? A Merck tem um dos ativos intangíveis mais valiosos do mundo, o Keytruda, mas a excessiva dependência deste único fármaco, neste momento já é mais de 40% da receita, cria um risco de concentração perigoso e um penhasco de patentes iminente em 2028. Portanto, a Merck possui um poder de fixação de preço elevado em áreas oncológicas, onde o Keytruda é o padrão de tratamento. Contudo, este poder também é limitado por pressões políticas e por sistemas de saúde europeus que impõem controle de custos rigorosos. Se olharmos aqui para a Merck, em termos de receitas, muito mais certinha, não é? Muito mais certinha naquilo que é um investimento que nos agrada, é constantemente vermos ano após ano as receitas a subir, o lucro a subir. Aqui houve um ano outlier, o de 2023, mas a tendência também tem sido de subida. O lucro líquido também, tirando o ano 2023, tem sido paulatinamente aqui sempre a subir. Agora, não esquecer que estamos muito ancorados em cima de um medicamento que, no fundo, está a fazer tic-tac até a patente a expirar. Okay? Há aqui muito, mesmo em termos de dinheiro gerado com as operações, também aqui saudável. De facto, as farmacêuticas têm isto, é quando atingem um medicamento, né, blockbuster, que passa nos testes e ele vai para o mercado e tem um pico de procura e de capacidade também depois ali um pricing que te garanta boas margens. No fundo, são autênticas vacas leiteiras, né, de cash, autênticas cash machines. Aqui as farmacêuticas, né, têm aproveitado a marca para elevar ou pelo menos manter significativamente elevadas as suas margens, né? Em 2025, margem bruta de 74%, margem operacional 34%, margem líquida 28%, portanto, muito interessantes para farmacêuticas, ok? Portanto, não deixa, contudo, de estar sobreavaliada neste momento, ok? E aqui já que a plataforma já usou vários métodos de cálculo, ok? Por isso é que temos também aqui em cima um intervalo, né? O VI Analytics é a média ponderada, né, destes valores intrínsecos, mas depois temos aqui um intervalo que vai desde o valor intrínseco mais baixo até ao valor intrínseco maior. O maior foi calculado aqui pelo método de fluxos descontados. Portanto, também não está propriamente atrativa do ponto de vista de valuation, ok? E algo que podemos validar aqui também com os múltiplos.
ok? Embora também aqui os múltiplos haja algum viés, né? Portanto, aqui o ano 2023 Outlier acabou por deteriorar o price to earnings, né? Aqui quando olhamos para o price to cash from operations, ok, está abaixo da média, né? Mas não propriamente aqui nestes fundos, né, que a ação chegou a fazer em 2025. Price to Free Cash Flow já está acima da média, bem longe aqui destes fundos, que chegou a fazer em 2025, e face ao valor intrínseco da plataforma também está esticada. Ora, recorrendo aqui ao TradingView, eu vou agora apresentar-vos aqui um bocadinho o porquê de não gostar propriamente de investir em farmacêuticas, porque para além desta ciclicidade e dependência que nós temos de eles serem capazes de conseguir estar constantemente a inovar sempre que as patentes acabam e as receitas daquele fármaco se evaporam, será que eles a seguir têm pipeline para lançar para o mercado um substituto que venha compensar totalmente a perda das receitas pós-patente? Então andamos sempre com o coração nas mãos, não? Digamos assim, né? Será que vai haver aqui previsibilidade do ponto de vista das receitas, dos retornos sobre o capital investido, né, de margens, de capacidade também de continuarem a aumentar o dividendo? Portanto, ficamos aqui um bocadinho com esta incerteza, né, quando investimos em farmacêuticas e ainda mais em biotech, porque estão muito dependentes da sua investigação conseguir, lá está, ter validação empírica e aquilo funcionar. Portanto, quando olhamos aqui para o SP500, eu gosto sempre de comparar aqui eh, a performance destas ações com a do SP500 também para perceber, face ao tipo de ativo que é, à categoria da ação, neste caso estas empresas diria que são cíclicas, ok? Se de facto a sua performance compensa face ao SP500. Aqui quando olhamos para a Moderna, que é a linha amarela, vemos que teve este pico brutal por causa do Covid, mas se normalizarmos um bocadinho isto, ok, nos últimos 3 anos, desde 2023, né, já apanhamos aqui a Moderna, pronto, já não está tão esticada, mas continua a sua trajetória descendente, né? 30% nos últimos 3 anos e meio, retorno negativo, mesmo com esta subida. A Merck também pouco mexeu, 34%, ok, não deixa de ser um bom investimento, ok, mas nota-se que tem andado aqui a lateralizar um pouco. Quando comparamos com o SP500, né, que tem crescido aqui, mas também sabemos que é a boleia das empresas tecnológicas ligadas ao AI, né? Este bull market é movido pela revolução do AI e, portanto, sendo estas empresas um bocadinho fora desse espectro direto, acabaram por ficar um bocadinho para trás. No entanto, o que é que nós podemos analisar aqui? Deixa-me só tirar. A Moderna realmente é um outlier. Eles entraram em bolsa em 2019, tiveram esta subida brutal, depois esta queda. Acaba por ter aqui um certo viés. Agora, a Merck já está há muitos anos no mercado. Podemos analisar aqui nos últimos 5 anos. Esta subida até fez a Merck, ou seja, a 5 anos, a amostra temporal já é um bocadinho maior. A 5 anos, a Merck até supera o SP500, com 97% de performance face a 71% do S&P. O S&P é o que o gráfico de velas, ok? E a Merck é o gráfico de linha azul. Agora, se andarmos um bocadinho mais para trás, para os últimos 10 anos, vemos que aí o S&P já está aqui nos 266% de performance versus 203,54% da Merck. A baixa previsibilidade das farmacêuticas tem muito isto, é que depois reflete-se no preço das ações e na dificuldade que elas têm de conseguir, ao longo de muito tempo, superar o índice. Porquê? Porque nem sempre, né, se eu estico a amostra temporal, vai haver sempre momentos em que o pipeline ou que o catálogo comercial é muito bom, né, de produtos daquela farmacêutica, e vai haver alturas em que o catálogo comercial não é tão bom, não é tão competitivo, não é tão capaz de gerar receitas como outros catálogos mais competitivos. E, portanto, isso reflete-se nesta dificuldade maior, né, que estas empresas têm de gerar um retorno acima do mercado. Agora deixem-me só. Eu tenho aqui dois ETFs, o IBB e o IHE. Deixa-me só confirmar aqui. iShares, IBB, é o das biotechs, IHE é o das farmacêuticas. Portanto,
Biotechs e farmacêuticas. Biotechs é a linha azul, farmacêuticas é a linha verde, neste caso. O gráfico de velas é o S&P. Nos últimos 10 anos, reparem, quer um ETF, né, do setor de farmacêuticas, linha verde, performance 101,38%, quer um ETF com exposição ao setor das biotechs, nos quais se inclui aqui a Moderna, performou parecido, né, 98%. S&P 500, né, o S&P 500, 266%. Muito superior. Se eu fizer aqui uma amostrazinha aqui de 5 anos, aqui já vemos que farmacêutico está a aproximar-se, ok? Está a aproximar-se, 65% versus 71% do S&P. O setor das biotechs tem ficado para trás. Porquê? Porque biotecnológicas são empresas que muitas vezes também têm os dias contados em termos de saúde financeira, porque não têm propriamente um catálogo de produtos muito validados, são experiências, lá está, é investigação científica que pode resultar como pode não resultar e são autênticas caixinhas de surpresas que tanto podem disparar como podem acabar por também cair agressivamente e algumas até a falir, porque nem toda a investigação científica acaba por conseguir gerar produto comercial, não é? Validado no mercado. E, portanto, são as biotechs as mais voláteis e acaba por ser um bocadinho ovos Kinder, não é? É uma surpresa cada uma. Daí até ser interessante analisar o setor através aqui de uma análise de performance por via dos ETFs. Vemos que acaba por, pelo menos nos últimos 5 anos, tem ficado para trás. E este enquadramento de juros elevados também prejudica o acesso a financiamento, ou tem prejudicado o acesso a financiamento por parte destas biotechs. Daí também nós vermos que, como estão muito dependentes, ou mais dependentes de financiamento, acabam por naturalmente ficar para trás neste enquadramento. Se eu esticar a amostra temporal, é curioso, né? Vemos aqui, lá está, as biotechs, estas caixinhas de surpresas, conseguem. Deixa-me mandar aqui por causa do ETF da iShares, do farmacêutico, acho que só vai até ali a 2007. É curioso, se eu puxar aqui, deixa-me só puxar até, até ao fim da crise financeira de 2008-2009. Aqui o que é que temos? O setor farmacêutico a ficar para trás, as biotechs, né? As biotechs, reparem, isto é um revelation. São muito mais voláteis, né? Tem uma amplitude de movimento muito maior. Pharma a ficar para trás. E vou-vos apresentar agora 3 motivos pelos quais eu não invisto então em indústria farmacêutica. Precisamente, o fim das patentes significa, por norma, 90% de queda nas receitas de um medicamento. Portanto, não é porque agora está tudo muito bem com uma farmacêutica que está a crescer imenso à boleia de 1 ou 2 medicamentos, que isso significa que esse crescimento vai ser sustentável. Há dependência do pipeline de investigação, né, correr bem durante as fases de teste para continuar a lançar novos fármacos no mercado, sobretudo depois das patentes daqueles medicamentos bons a expirarem. E, portanto, isto faz com que se tornem negócios cíclicos, né, ao sabor da qualidade do catálogo comercial em vigor e com baixa previsibilidade a longo prazo. Portanto, eu prefiro negócios com mais previsibilidade, com mais capacidade de serem sustentáveis no crescimento que têm, porque isso traduz em mais facilidade a que esses negócios, essas ações consigam superar os índices. No caso da Moderna, vejam, esse risco existe, né? Aqui com a ajuda do AI, né? Vemos que esse risco na Moderna da perda das patentes, né? Do desaparecimento e evaporação de receitas existe, né? Há uma nuance importante contudo, que é a Moderna não tem simplesmente uma patente sobre a mRNA que lhe dá exclusividade sobre toda essa tecnologia, né? Construiu um portfólio de propriedade intelectual em várias camadas, vai desde o design, a engenharia do mRNA, componentes das nanopartículas lipídicas, sistemas de entrega, processos de fabrico, purificação, métodos analíticos, patentes específicas de diferentes produtos. Portanto, grande parte destas patentes não começa a expirar antes de 2033, enquanto pedidos mais recentes podem ter proteção até 2043, 2044. Portanto, ainda é aqui um hiato de tempo considerável. Portanto, temos essencialmente plataforma de mRNA, várias patentes tecnológicas,
produto específico, neste caso já temos um produto específico que poderá vir a ser lançado para o mercado, e patentes adicionais relacionadas com o produto, formulação, utilização, fábrica, etc. Portanto, isto significa que não existe necessariamente uma única data em que toda a proteção desaparece. Isto também é importante. O problema estrutural, né, que coloquei no slide de há pouco, né, porque é que não invisto nas farmacêuticas por causa dessa baixa previsibilidade, continua, no entanto, válido aqui. Que é, imagina que este medicamento, esta vacina da Moderna, chega ao mercado em 2027 e se transforma aqui num medicamento de vários milhares de milhões de dólares, né, num blockbuster. Durante muitos anos, quer a Moderna, quer a Merck, podem beneficiar de proteção de patentes. Ok, mas eventualmente as patentes e as exclusividades expiram, a concorrência aumenta, a pressão sobre os preços e a cota de mercado e receitas podem cair. Portanto, este é o fenómeno do patent cliff que referi há pouco, né, no slide. Portanto, e temos aqui um exemplo perfeito, né, o Keytruda. O Keytruda tem vindo até a ser motivo de uma correção do preço das ações da Merck, algo que aconteceu em 2025. Porquê? Porque à medida que se aproxima esse processo, vemos aqui na Merck, já não falta muito. Nos Estados Unidos, a proteção relevante vai expirar em 2028, 2029. Europa 2031, Japão 2032, 2033, China 2028 também, a coincidir aqui com os Estados Unidos. Portanto, no caso da Merck também é preciso analisar que o enquadramento favorável que permitiu que a empresa tivesse aquela análise, né? Tivesse esta análise fundamental bonitinha, né? Tivesse esta análise fundamental bonitinha aqui, pode não se verificar daqui a uns anos. Okay? Pode não se verificar. Destes números muito interessantes, okay? De facto, para uma farmacêutica, a Merck tem-se excedido. Pelo menos tem sido. É muito diferente. Né? Agora, se formos a ver aqui outra farmacêutica, por exemplo, a Pfizer, essa é outra que também negocia acima do valor justo. É um negócio medíocre, né? Passa em alguns critérios, noutros não passa. Reparem, mais uma, né? Até vou selecionar só as receitas. Receitas. Subir, a descer, subir, descer. É um ioiô constante. Lucro operacional, lucro líquido. Aqui andam um lado a lado, subir, descer, subir. Porque é precisamente pela mesma situação, né? Que há pouco referi. Beneficiaram muito com o Covid. Que é Bristol Myers, né? Outra. Já carregou. Aqui o Mode. Estão a ver também, mesmo aqui a Bristol Myers acaba por subir, descer, subir, descer, muito, muito inconsistente, mesmo no free cash flow, sobe, desce. Esta inconsistência é muito característica do negócio farmacêutico. Bom. Portanto, o mesmo pode acontecer com a Merck, o que é particularmente relevante quando temos 50% das receitas ancoradas aqui. Do lado da Moderna é um bocadinho diferente no sentido em que eles estão através de uma plataforma de mRNA podem surgir aqui vários produtos e não apenas este para o tratamento do melanoma, ok? A partir do momento em que tu tens uma tecnologia de mRNA que funciona para o tratamento eficaz, né, a atuação eficaz a eliminar estas células ou moléculas, né, que advêm aqui do cancro, tu consegues provavelmente é aquilo que está a gerar algum entusiasmo, esta validação do método para atuar no cancro. E se assim for, pode ser replicado para outro tipo de cancros com igual taxa de sucesso, assim esperemos, ok? Assim esperemos, porque é um sinal que caminhamos no bom sentido. Portanto, não quer dizer que sejam maus negócios, não acho que sejam maus negócios. Agora, quando procuramos investir para longo prazo, pelo menos eu procuro empresas que tenham gráficos mais previsíveis, mais capazes de crescer ano após ano as suas receitas, os seus lucros, os seus fluxos de caixa. Não é o caso destas farmacêuticas. Espero que tenham gostado do vídeo.
Se quiserem, explorem um bocadinho mais as análises que temos aqui no Investidor Analytics em investidoranalytics.com. Ou então, através de investidanabolsa.com, onde tenho acesso aos meus cursos e a todo o meu conteúdo das lives mensais que faço. Espero que tenham gostado e fiquem aí para mais vídeos em breve. Obrigado.